Queridas, queridos, querides, sejam todos bem-vindos à nossa quarta aula em preparação para o Enem. Aula ainda introdutória, no sentido da gente estar estabelecendo, bases para a compreensão do mundo onde vivemos, bases gerais, né, amplas de constituição da sociedade. Aula de hoje. Temática importantíssima: colonialismo, imperialismo e globalização. Só mostrar aqui para vocês, para a gente entender o que é essa base que estamos construindo. Isso é o que a gente fez até agora, né? Deixa eu ajeitar minha imagem. Bom, nossa primeira aula, nós falamos da formação do capitalismo. Comentamos muito desse período do capitalismo comercial, um período onde o capitalismo ainda está começando a se desenvolver. Não está totalmente maduro. A gente discutiu bastante isso, mas a fase mais consolidada dele vem no período, da Revolução Industrial, quando ele ganha essa estrutura industrial e financeira mais bem estabelecida. Mas já deixo aqui nessa marca. Então, na primeira aula falamos, de capitalismo comercial e instituímos as bases aqui para começar a entender o capitalismo industrial e financeiro. Nós adentramos esse período aqui com mais intensidade na nossa segunda aula, quando falamos, de doutrinas econômicas, ou seja, qual é o papel do Estado, em relação à sociedade. Se ele deve investir ou não na economia, ele deve ser mais presente ou menos presente. Essa foi a nossa segunda aula. Falamos de liberalismo, keynesianismo e neoliberalismo. Nossa terceira aula, o que falamos? Da primeira, da segunda, terceira revoluções industriais, ou seja, olhamos de maneira mais específica em termos técnicos organizativos da produção no mundo capitalista. E hoje, finalizando nessa linha do tempo, nós vamos falar sobre colonialismo, imperialismo e globalização. Aqui daremos uma atenção maior ao caráter espacial de controle sobre outros territórios, a fim de melhor desenvolver o capitalismo dos próprios países e depois, uma organização que já está organizada em nível global. Aqui a gente vai atentar, então, para a estrutura de organização territorial do domínio da exploração dentro do capitalismo. Beleza? Começamos nossa aula de hoje, buscando trazer diferentes formas de artes, de linguagens, com essa escultura, que foi desenhada pelo arquiteto Oscar Niemeyer, arquiteto responsável pelo o desenho de grandes obras de Brasília. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem o MAC em Niterói, o Museu de Arte Contemporânea também foi desenhado por ele, arquiteto importante brasileiro, e essa obra ela foi construída no Memorial da América Latina em São Paulo. Observa a imagem. O que há nessa mão, O que você consegue identificar? Olhe com calma. Bom, essa mão está sangrando e ela está sangrando o mapa da América Latina. E aqui embaixo tem uma descrição e no próprio site do Oscar Niemeyer, do Instituto Niemeyer, eles têm um trecho de uma entrevista dele que ele disse: "A terceira escultura foi a grande mão que desenhei, construída no Memorial da América Latina em São Paulo, com o mapa do continente a escorrer sangue e essa frase elucidatória: suor, sangue e pobreza marcaram a história dessa América Latina tão desarticulada e oprimida. Agora urge reajustá-la, uni-la, transformá-la num monobloco intocável, capaz de fazê-la independente e feliz." Trouxe isso para ilustrar o nosso começo da nossa aula, a nossa primeira temática, que é o colonialismo.
né? Então, se estamos pensando em termos de desenvolvimento do capitalismo e pensando que ele tem seu, né, inícios na Europa em termos de transformações sociais, esse início na Europa se deu em conjunto, né, com um movimento de conquista do mundo conhecido por colonialismo e de novos territórios, que serviram como fontes de riqueza, né, como fontes de bases de matéria-prima, futuramente como mercados consumidores. Mas aqui, né, acho que já deixa de maneira bem sensível o que foi esse processo histórico. Mas vamos adentrar, né, com mais calma. Esse texto é do CPDOC, Instituto da FGV, que inclusive é uma fonte de uma das questões, né, que vocês vão fazer. É um texto do CPDOC também. Diz, né, para a gente entender essa América anterior ao colonialismo, né? A partir do século XIII, as fronteiras do conhecimento sobre a Terra e sobre o homem alargaram-se progressivamente. Esse processo começou com a expansão comercial dentro dos limites da Europa. Depois, os horizontes geográficos se ampliaram com a conquista de novos mares e novos continentes, mundos e povos diferentes, e até então isolados um dos outros. Há mais de uma teoria sobre o processo de povoamento das terras que os europeus alcançaram no final do século XV e que recebeu o nome de América. A hipótese mais aceita situa a ocupação do território americano entre 80 e 50 milênios atrás. Migrações sucessivas que teriam sido possíveis graças ao fenômeno ocorrido na era glacial de rebaixamento do nível do mar e de união da Sibéria ao Alasca pela camada de gelo que cobriu o Estreito de Bering. Os povos que ocuparam o continente americano eram bastante diversificados. Estima-se que chegassem a 3.000 grupos, com línguas e dialetos próprios, originários de 133 famílias linguísticas. O território brasileiro foi povoado há pelo menos 15.000 anos por grupos distintos que falavam línguas diferentes, pertencentes aos troncos Tupi, Macro-G, mas também às famílias Auraki, Caribe, Pano, Tucano, entre outras. Estima-se que, em 1500, esses povos somassem cerca de 5 milhões de pessoas. Atlas Histórico da FGV CPDOC. Vocês podem pesquisar, né? Esse Atlas é maravilhoso para diferentes assuntos. Como assim? Bom, vamos entender, né? As teorias todas sobre a origem, né, da humanidade situam, né, os primeiros membros da nossa espécie surgindo aqui na região do Quênia. E depois passando por uma grande diáspora. Diáspora a gente fala de grandes contingentes populacionais migrando, né, pelo mundo. Temos, né, um tronco que vai para a Europa, ocupar a Europa, outra, né, ocupa o Oriente Médio, uma vai para a Oceania. E aqui tem duas possibilidades de conquista da América. Nessa linha, né, temos um grupo que atravessou o Estreito de Bering, é esse estreito aqui, né? Como o mundo estava mais frio entre, né, 30 e 10 mil anos atrás, aqui era uma grande camada de gelo, né? Todo esse norte global, a camada de gelo, ela era muito extensa, né? Então foi possível atravessar andando. E a partir daí, ocupação da América. Há também a possibilidade de parte ter vindo aqui da Polinésia por meio de barcos e também ocupada a América. Essas datas são muito controversas, né? Há quem, né, estabelece como nesse mapa, né, 12.000 para a chegada aqui, né, dos primeiros habitantes da América, mas outros colocam 40.000 anos, é bem diversificado nessa questão. O principal é a gente entender, já tinha gente aqui antes da colonização portuguesa, né? Então o que será que a gente fala descobrimento? Aqui a gente já cai por terra a ideia de que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, né? Ele descobriu o Brasil para a Europa, mas né, essas terras aqui, que não tinham o nome do Brasil, não eram nem reconhecidos como países, os povos aqui tinham outra relação com esse território, em termos de identificação, de significação.
Mas, de qualquer forma, ela aqui então já vinha sendo ocupada e por uma diversidade enorme de povos, né? Muito grande. Quando começa essa história da Europa ocupar, né, as Américas? Até então, para esses povos, e a gente está falando de povos na Ásia, na África e na Europa, só esses três continentes eram conhecidos, né? E um comércio, como vimos na primeira aula, já foi, né, se tornando cada vez mais intenso, né? No século XII, XIII, XIV, XV, havia, né, grande fluxo de mercadorias, né? De sedas da China, de especiarias da Índia. E esses, né, produtos passavam por diferentes territórios. Tinha um custo, né? Cada território que passava era cobrado impostos desses comerciantes que faziam essa trajetória. Então, quando o produto chegava na Europa, ele já estava muito caro, né? E aí, em 1453, tem a queda de Constantinopla e complica ainda mais esse comércio. Então, portugueses e espanhóis já vinham pensando em outros meios de chegar às Índias e à China. E com o desenvolvimento da navegação, e aí aqui fica um ponto importante, muitos conhecimentos de navegação, tanto dos portugueses quanto dos espanhóis, né, têm origem nos povos árabes, né? A gente comentou que Portugal e Espanha foram ocupados muito tempo pelos mouros, né? Diferentes povos árabes, né, que vieram do Oriente Médio, né? Mas, sobretudo, né, já depois de terem colonizado esse norte, ocupado nesse norte da África, eles ocuparam também a Península Ibérica e deixaram como legado, né, uma série de coisas. Falamos de costumes na outra aula e aqui tem a parte dos conhecimentos. Então, vários instrumentos de navegação têm origem, né, nesses povos árabes. E aí, com essa navegação mais bem desenvolvida, tem-se a ideia, então, por que nós não tentamos circundar a África para chegar até as Índias? É uma boa, né? Quantidade de impostos que deixariam de ser cobrados, né, por não precisar passar por essa gama de territórios múltiplos aqui, era enorme. Tanto é que a viagem de, né, Vasco da Gama e também, né, de Cristóvão Colombo, ele também fez esse trajeto, foram extremamente lucrativas. Grandes empreendimentos, né? E essas viagens ganharam, então, esses, né, características, empreendimentos comerciais. Só que também nessa época estava sendo desenvolvida na ciência a ideia de que o mundo não era plano, e sim, como conhecemos hoje em dia, o mundo é redondo. Se o mundo é redondo, o fim da linha não existe. Você pode navegar o quanto quiser que você não vai cair num grande abismo. Você vai simplesmente dar a volta ao mundo. Então a ideia, né, de Cristóvão Colombo foi: se nós navegarmos a oeste, em algum momento nós vamos chegar do outro lado, aqui como está representado na viagem de Fernão de Magalhães, o primeiro a circunscrever, né, circundar o mundo. E essa foi a ideia, então, de Vasco da Gama, né? Algumas histórias contam a ideia houve um erro na rota mesmo, que trouxe até a América, Pedro Álvares Cabral também, mas outros falam que era intencional mesmo, né? Essa ideia de você dar a volta ao mundo para chegar às Índias e ver se talvez assim fosse mais perto. Não era mais perto, mas acabaram por descobrir um novo continente, que posteriormente foi cunhado de América. E aí, olha que curioso, porque no mundo anterior, o centro do mundo estava aqui próximo ao mar Mediterrâneo. Aqui era um lugar efervescente, não é à toa que tem cidades, estado italianas ricas em termos comerciais.
E por ser esse ponto de encontro entre esses dois continentes. Quando surge a América, o mundo ganha, né, uma centralidade, o europeu se coloca nesse ponto, em torno da Europa. E aí essa centralidade é tanto em termos práticos, quanto também em termos conceituais, em termos de representação. Os europeus, né, vislumbraram ali uma possibilidade de exploração de outros territórios, ainda até então não pensadas. E aí a Europa começa a se representar no centro do mundo, né? Não mais o Mediterrâneo aqui. E aí tem uma série de viagens que passam a ocorrer para exploração e ocupação desse novo continente, a América. 2 séculos depois, essa América já estava sendo, né, repartida por, pelas grandes potências europeias. Então a gente está falando aí de territórios da Espanha, aqui em verde, territórios de Portugal, né, no caso aqui em bege, território inglês em azul, território francês em vermelho e território até russo aqui na parte do Alasca. Vamos lembrar que a Rússia está aqui pertinho, né, se andarmos um pouquinho mais a oeste, né, inclusive por onde passaram os primeiros habitantes da América. Só para a gente entender, então, que a América foi introduzida nessa primeira conquista e conexão do mundo, que a gente está falando aqui, é o mundo se tornando cada vez mais conectado, interligado. Não é como hoje em dia, mas já tem uma certa ligação e uma certa estrutura de dominação, por um lado, e por outro lado, uma estrutura né, que leva à dependência. Esses territórios foram repartidos para serem explorados economicamente, para serem controlados politicamente, para serem controlados em termos, né, culturais. Esse é o momento, né, do capitalismo comercial. 1750 é quando vai ter a primeira revolução industrial. E onde o capitalismo, como vimos, vai ganhar a sua estrutura madura. Mas o início, né, desse capitalismo já estava sendo forjado. Em termos comerciais, qual foi o papel da América? Né? Outro gráfico aqui também do Atlas da Fundação Getúlio Vargas, onde mostra os principais produtos exportados, né, pelo Brasil. Em primeiro momento, né, já de maneira muito intensa, o açúcar. Temos também já nesse início um pouco da exploração do pau-brasil, né? E aí era só, não tinha o plantio, era só a exploração retirada na mata, né? A coleta. Depois começam a surgir outros gêneros agrícolas que passam a ser, né, significativos em termos de exportação. A gente está falando do tabaco, do algodão, né? Tem a exploração na região da Amazônica das ervas, né? E que foram chamadas de drogas do sertão. Tem o couro da pecuária. Depois, né, passa a surgir o ouro como um produto exportado. E por fim, né, depois desse período, já começa também a ter a grande influência do café. Mas todos os produtos de gênero agrícola. E esse foi o nosso papel destinado e imposto por Portugal, um país exportador de matéria-prima e importador de bens manufaturados e depois industrializados, bens que têm valor comercial muito maior do que o gênero agrícola. Aqui temos um gráfico, né, também da Fundação Getúlio Vargas, que fala a origem dos traficantes de escravos e o número, né, de africanos que foram escravizados, né, em cada período. Então, por exemplo, aqui em 1600 e pouco, 1610, por exemplo, foi um contingente de quase 300 mil africanos comercializados apenas por Portugal e Brasil, né? Apenas por traficantes oriundos de Portugal e Brasil.
né? E esse número vai crescendo no caso brasileiro e tem seu auge já no século XIX. Então, o final da escravidão ainda teve, nesse último século, ainda teve um grande contingente, né, que foi trazido ao Brasil. Os estudos falam que no total, só que para o Brasil foram entre 5 e 10 milhões de africanos trazidos. A gente chama isso de diáspora africana, né? Uma diáspora forçada pelo mundo. E é curioso porque, então, o que dava grandes rendas em termos comerciais às grandes potências, né, e à sua população? A exploração, né, desses produtos em suas colônias, os bens primários, os produtos transformados, né, manufaturados no seu país de origem, e o tráfico de pessoas, né? No século XIX, a grande renda, né, na colônia não era açúcar, não era café, não era ouro, era tráfico de pessoas, né, para serem escravizadas. Isso é bem importante. E aí, também considerando, né, um processo de dominação, de controle sobre outros corpos, que perpassou, né, tanto a força, mas também uma certa criação na sociedade, uma estrutura racista, que é pela força, mas também é pela cultura, é pela palavra. Envolveu a ciência, né? Tudo para justificar um processo perverso desse de exploração, né, de vidas e de um território. O que diz isso, né? Marx, no Capital, vai falar então que a descoberta de ouro e prata na América, a extirpação, a escravização e os sepultamentos nas minas da população nativa, o início da conquista e saque das Índias Orientais, a transformação da África num campo para caça comercial aos negros, assinalaram a aurora da produção capitalista. Esses antecedentes idílicos constituem o principal impulso da acumulação primitiva, né? Nós falamos já algumas aulas sobre a acumulação primitiva, principalmente na primeira. Se não assistiu, vale a pena. Era uma aula bem fundamental para todo o nosso curso, né? E então essa é a primeira força, essa riqueza que vai ser a base para ser investida e gerar mais riqueza futuramente numa estrutura, numa lógica capitalista. Mas é essa primeira riqueza que foi conquistada a ferro e fogo. A gente chama de acumulação primitiva. Ela também aconteceu na Europa, né? A gente viu bem isso no processo de cercamento dos campos, e Marx fala, né, que o processo que cria a relação capitalista não pode ser senão um processo de separação entre os trabalhadores e a propriedade das condições de realização do seu trabalho. Processo que, por um lado, transforma em capital os meios sociais de subsistência e de produção e, por outro, converte os produtores direto em trabalhadores assalariados. A assim chamada acumulação primitiva não é, por conseguinte, mais do que o processo histórico de separação entre o produtor e os meios de produção. Ou seja, isso é o que estava acontecendo na Europa e também nos outros lugares para onde o capitalismo estava se expandindo. Mas nesses outros lugares, por exemplo, nas colônias, existia um modelo assalariado pequeno? Existia. Mas o modelo principal predominante era a escravização de pessoas. Mas isso não é algo que está separado do capitalismo. Ele é um mecanismo que cria, né, que é como se fosse externo, mas que cria essas bases. E o mecanismo, né, que cria também principalmente isso, que é a separação, é o que cria a riqueza, mas também é o que gera a separação do trabalhador dos meios de subsistência. Então, se você não tem, né, os meios para subsistência, o que você tem que fazer, né? Vender sua força de trabalho em troca de salário, e com esse salário você paga, né, pelos bens básicos. Então, você vai pagar o aluguel, você vai pagar a conta de luz, você vai pagar comida em troca do salário que você vai receber. Você não vai produzir mais tudo, como era no caso do feudalismo, ou como também os próprios povos que estavam na América faziam. Se você ainda está com dúvida nisso, se isso está um pouco complicado, vale muito assistir nossas aulas anteriores, que elas, né, falam com mais cuidado desse processo. Mas isso é só para a gente entender, então, como a América vai entrar no processo de desenvolvimento do capitalismo na Europa.
E, como na Europa, também está sendo desenvolvido esse processo onde está sendo criada uma classe trabalhadora, né? E aí aqui, né, para além dessa acumulação primitiva, tem a ideia de uma acumulação contínua também, que aí é a lógica que não é inicial, mas é a lógica dos ciclos do capitalismo. Que ciclo? Como assim? Como funciona? Você tem uma riqueza que foi gerada, por exemplo, com o comércio, né, fruto da colonização, da exploração de matéria-prima na América. Essa riqueza está de bobeira, está por aí. E o dono dessa riqueza quer, né, lucrar com ela. O que ele vai fazer? Ele vai investir, e aí, por conta da acumulação primitiva, já existe mão de obra no mercado que ele pode pagar para trabalhar para ele. Tem, né, matéria-prima, tem máquinas, tem fontes de energia, tem toda uma infraestrutura disponível para também, né, ser envolvida nesse processo de transformação de uma matéria-prima em um bem industrializado. E por fim, tem um mercado consumidor, porque as pessoas já não estão vivendo mais subsistência. Então as pessoas compram esse produto no final. Então, o que é a base do capitalismo? A gente tem esse produtor que investe na sua riqueza para, ao final, ter mais riqueza, para obter lucro. E ele investe contratando trabalhadores, comprando matéria-prima, investindo na infraestrutura de uma fábrica, transformando esse produto, comercializando ele, e aí no final ele vai ter mais dinheiro. Essa é a lógica básica de estrutura de funcionamento do capitalismo. E para isso, então, olha o que a gente chega, né? Então a gente tem uma lógica, um mundo onde você vai ter uma riqueza e ao final você quer sair com mais riqueza. Com essa mais riqueza, você vai investir, né? Você investe X. Ao final você sai com 2x. Você vai pegar esse 2x, ao final você vai querer gerar 4x. Depois você vai pegar esses 4x ao final do terceiro ciclo, né, de produção, você quer gerar 8x. O capitalismo está sempre tentando crescer, criar novos mercados. E aí, para isso, você tem duas formas. Você pode criar, né, novos mercados internamente. Como assim? Pensa há 40 anos atrás. O mercado tinha tantas possibilidades de produto, a gente tinha tantos gostos, consumia tantas coisas diversas como hoje em dia? Não, né? Você cria novos produtos. Você abre assim novos setores, novos mercados. É um mecanismo do capitalismo se expandir. A outra forma é você crescer territorialmente, você expandir para outros territórios. No começo do capitalismo, né, nesse período comercial, que é o período do colonialismo, né, essa expansão tem muito mais a ver com o comércio, né? Agora, quando a gente chega numa fase madura do capitalismo, quando ele já é industrial, esse ganhar novos territórios fica muito significativo para escoar a produção, para encontrar mercado consumidor, para encontrar fontes de matéria-prima. E aí, né, a gente está falando então que dentro do capitalismo existem fases, né, onde marcam uma certa estrutura nessa internacionalização. A gente tem uma primeira fase, né, que é o do colonialismo, que a gente traçou um panorama por alto. Em história, vocês veem com detalhe esse processo. Aqui a gente está traçando só esse panorama e tentando trazer para a geografia uma análise espacial. Qual é a relação entre o capitalismo e a organização política do mundo, né? Porque se a gente está falando de dominação de outro território, a gente está falando de um caráter político. Mas ainda é esse capitalismo da acumulação primitiva e inicial, comercial. O que acontece no século XIX e XX? Um momento já mais avançado e aí desse capitalismo, né, industrial, da primeira e da segunda revolução industrial, busca intensa por mercado consumidor por novas fontes de matéria-prima. E ao final tem a internacionalização, um caráter de globalização. Como assim? Vamos continuando essa história que vai ficar mais claro. Século XIX.
independência das colônias americanas. É mantida uma dependência econômica porque esses países aqui, com exceção dos Estados Unidos, não se industrializaram logo com a sua independência. As elites, né, de diferentes países formados ao longo do século XIX na América Latina não foram revolucionárias num sentido de quererem mudar a estrutura daquela sociedade. Elas permaneceram agrárias, em vários casos elas permaneceram escravocratas, né? Mesmo independentes. E até a própria lógica, num geral, que a gente chama de colonialismo do poder, ou seja, né, todas aquelas estruturas de sociedade, de relações de poder na sociedade que vieram com o colonialismo permaneceram. Então as sociedades permaneceram racistas, permaneceram machistas, patriarcais, homofóbicas, transfóbicas. Ainda eles absorveram o modelo de um Estado-nação como modelo de organização política desse território, né? Isso foi mantido. Isso é um ponto bem importante. Então, a independência, a descolonização não trouxe, né, a derrubada de toda a estrutura que foi implementada pelo colonialismo. Mas, de alguma forma, ganhou-se uma certa liberdade em relação à metrópole, a antiga, né, país colonizador, mesmo que pequeno. Ainda mais pensar que no caso do Brasil, que, né, a independência foi declarada pela própria família real portuguesa, num caso bem bizarro, né? Temos também nesse período o fim do tráfico escravista, né? E aí a gente tem que pensar que passam a surgir novos mecanismos de controle dessa população, né? Mecanismos racistas. Fica a dica aqui do 13ª emenda, né? Filme produzido pela Netflix, um documentário fantástico, que é a emenda que gera, né, o fim da escravidão nos Estados Unidos. E ele começa a partir daí, então não é contando a história da emenda, mas sim contando a história de outros mecanismos que foram criados para, sobretudo, manter o encarceramento em massa da população negra nos Estados Unidos. A gente comentou isso aula passada, né, com um trechinho que a gente leu do livro Caminho de Casa. Mais uma das teorias que se fala, né, pela pressão pelo fim da escravidão em uma série de países na América Latina, isso é o caso brasileiro, uma das teorias aponta, né, pela necessidade de novos mercados consumidores. A Inglaterra estava bombando lá na primeira, já quase chegando aí na segunda Revolução Industrial, e eles estavam produzindo cada vez mais, e eles queriam novos mercados. Se uma parte dessa população não recebe salário, ela não consome. Então, a lógica, um dos motivos para o fim da escravização, né, apontados por uma perspectiva econômica, é exatamente, né, abrir novos mercados. E aí o que começa, né? Com isso acontecendo na América, começa a ter um imperialismo na Ásia e na África, né? Elas já tinham relações de exploração. Ali no próprio texto que o Marx falou, que a gente leu ali atrás, ele fala, né, da exploração das Índias, mas as relações eram mais de troca e agora vão substituir um modelo ainda, né, de maior controle mesmo desses territórios no final do século XIX, abrindo novos caminhos para o capitalismo se expandir. Capitalismo esse, né, da primeira e da segunda Revolução Industrial já. O que foi na Conferência de Berlim? 14 potências mundiais se reuniram para discutir a colonização na África. Estabeleceram os princípios para a partilha do território. Essa imagem aqui, né, então aqui é a reunião com essas... Olha o mapa da África, aqui é uma charge da época, foi publicada no jornal, os líderes negociando. Não foi um encontro único, na verdade, foi uma grande negociação que durou até o ano de 1885. Me desculpem que está errado, olha, deveria ser 1884, e durou até 1885. Na verdade, eles não definiram exatamente como está aqui. Nos livros, a história é contada como se esse território fosse exatamente assim definido em 1884. Na verdade, foi definido que quem chegasse e ocupasse tal área, ela seria a responsável por controlar essa área, a potência que ocupasse. Então, levou rapidamente à interiorização, né? Os países promovendo
né, campanhas de interiorização do seu domínio territorial na África para ter o controle dessa área toda, e aí poderia reivindicar. Então, já no início do século XX, a gente tem essa conformação do território africano sendo dominado, né, pela Bélgica. Aqui o Congo belga, o caso, né, mais marcante, o caso do rei Leopoldo, que criou uma empresa privada, e aqui olha como o Estado e o mercado eles estão muito ligados. Rei Leopoldo criou uma empresa privada para gerar lucros privados a ele e sua família, e foi um dos contextos mais perversos, né, na história. Vocês estudam com mais detalhes isso, mas assassinato de milhares, né, de africanos, escravização para trabalhar em fazendas. É um processo extremamente perverso, horrível. As fotos são muito pesadas, mas precisa ser contado esse processo, né? Mas para além disso, olha outra, né? E a gente já identifica que Portugal tem aqui Angola, Moçambique, né? Mas não conseguiu manter tantos territórios. E o mesmo a gente está falando da Espanha aqui, né? Poucos territórios espanhóis e portugueses. Porque eles já não eram essa grande potência. Eles foram grandes potências no capitalismo comercial. Mas o que, que eles esqueceram de fazer? O que a gente discutiu nas nossas últimas 3 aulas: se industrializar. Eles estavam bem com a riqueza que eles estavam gerando com o comércio, mas eles esqueceram de se industrializar. E aí, nessa época, eles perderam o protagonismo em termos de potência, ainda conseguiram alguns territórios, né, por essa herança desse domínio anterior. Eles já estavam presentes na África há muito tempo, mas quem está despontando como grande potência, aqui a gente estava falando, né, de França. Olha esse grande território francês aqui e aqui. Inglaterra, né? E bem tardiamente aqui a gente está falando de alguns territórios pela Alemanha e pela Itália, mas pequenos. Eles, no caso, a Itália e a Alemanha não estão chegando atrasados nesse processo, até porque foram países, como vocês sabem, em história, comentamos por alto, de unificação tardia. Mas então, isso é um modelo imperialista, um país controlando o outro. Para quê? Para ter mercado consumidor, para ter fontes de matéria-prima. E esses países estão concorrendo entre si. A Inglaterra está concorrendo com a França para ver quem consegue vender mais, quem desenvolve melhor sua indústria. E a América? Bom, a América, depois que se tornou independente, continua sendo dominada. Eu falei isso aqui. Continua sendo, né, tendo uma condição de pouco desenvolvimento econômico. Só que ela já estava agora sobre, né, os interesses e estava numa zona de influência estadunidense. No caso africano, ali, do imperialismo, e ele foi, né, esse mesmo modelo a gente considera para a África também. A China foi repartida, a Índia foi conquistada pelos ingleses, a parte do Oriente Médio estava sendo controlada, da Palestina, por exemplo, estava sendo controlada pela Inglaterra também. E um controle direto sobre esses territórios. Na América, como os países aqui já eram independentes, a gente está falando de um imperialismo de alguma forma mais discreto, mas também muito presente em termos práticos, só que ele era mais discreto. E quais foram esses, né, caminhos? Vamos lembrar que os Estados Unidos, depois da sua independência, por influência, né, da parte da colonização no norte dos Estados Unidos, que era uma parte de povoamento, não teve um modelo de exploração como foi no sul dos Estados Unidos ou no resto da América. Esse norte quis se industrializar. E o século XIX, os Estados Unidos se industrializou muito, cresceu muito o mercado interno. E quando chegou, né, no século XX, era uma grande potência industrial. A gente falou isso na Revolução Industrial. E o que eles, né, ao longo do século foram fazendo? Garantindo essa influência. Por meio da doutrina Monroe, depois da política do Big Stick e, por fim, pela política da boa vizinhança. Doutrina Monroe. Olha o que, né, James Monroe, presidente dos Estados Unidos, né, no início do século XIX, disse ao Congresso em 1823: julgamos propícia esta ocasião para afirmar, como um princípio que afeta os direitos e interesses dos Estados Unidos,
que os continentes americanos, em virtude da condição livre e independente que adquiriram e conservam, não podem ser mais considerados no futuro como suscetíveis de colonização por nenhuma potência europeia. É a lógica. Vamos deixar a América para os americanos, mas não para todos os americanos. Eles estavam assim querendo falar potências europeias, França, Inglaterra, não vem para cá não. Porque aqui agora é área de nosso interesse. Mas eles fizeram isso como? Fazendo um discurso como se fosse toda a América deve ser livre, né? Mas aqui já está sendo colocado esse desejo por domínio, né? E ter a garantia de matéria-prima e de mercado consumidor pelos Estados Unidos de toda a América. Início do século XX, presidente Theodore Roosevelt. Não confundam com Franklin Delano Roosevelt, do Estado de Bem-Estar Social. Aqui a gente está falando de Theodore Roosevelt. Política do Big Stick. Vem desse provérbio africano que diz... Eita, passou. Fale com suavidade e tenha em mãos um grande porrete. Né? Que o tio Sam dando, né, esse grande porrete. E aí essa charge é bem legal, né? Charge dos jornais da época também. Aí fica essa dica, né? Não é por acaso que a gente traz texto, que a gente traz imagem, que a gente traz monumento, como está no começo da aula, como a gente traz charge. As provas dos vestibulares utilizam muito isso. Bom, esse grande porrete está aqui, né, na mão de Theodore Roosevelt e ele está querendo controlar, né, outros países da América Latina, que a gente está falando São Domingo, Cuba, México, Panamá, Venezuela, né, aí navios, né, aqui escritos, né, dívidas, né, coleta de dívidas nesses territórios. E aí, na prática, a gente tinha grandes empresas norte-americanas que tinham terras nessas áreas. Então, por exemplo, Cuba, quando se tornou independente, olha como fica. Quando teve a Revolução em 59, tinham grandes cassinos norte-americanos, tinham empresas que controlavam toda a produção de bananas, por exemplo. Né? Isso na América Latina como um todo. E aqui é uma política de intervenção. A ideia do Big Chic é um imperialismo de intervenção. Se vocês não agirem conforme a gente está falando, a gente vai apoiar outros, né, forças políticas internamente para darem um golpe e eles passarem a agir conforme o nosso interesse. Foi mais ou menos o que aconteceu em termos das ditaduras. A CIA esteve por trás de todos os golpes militares que aconteceram na América Latina. No Brasil, isso é comprovado por meio de documentos norte-americanos, porque o Exército Brasileiro não quis liberar, né? Teve a Comissão da Verdade, que trouxe muitos documentos à tona, mas deixou muita coisa ainda encoberta. A gente sabe disso porque a CIA liberou esses documentos mostrando que, por exemplo, no dia do golpe, em 31 de março para 1º de abril de 1964, tinha uma frota norte-americana no litoral nordestino, que não precisou ser usada, mas era ameaçando. Olha, se vocês não aceitarem um golpe, a gente vai, né, apoiar esse movimento que está acontecendo aí para a derrubada do governo do João Goulart. Mas, bom, essa lógica é outra forma de imperialismo aqui, né? E, por fim, a partir dos anos 30, né, agora Franklin Delano Roosevelt, fundador do Estado de Bem-Estar Social nos Estados Unidos, aula 2, começa uma política de influência mais branda, né? Menos coercitiva. Então, vamos criar uma zona de influência, mas vamos jogar esse imperialismo não como um caráter de domínio direto. Né? Vamos criar um modelo mais diplomático. E aí vale a gente pensar, isso é bem legal, a gente, né, com esses exemplos históricos, a gente entender um pouco sobre a lógica e de estrutura de poder no mundo. Existem duas formas principais. Uma é a coerção, é na força. Se você não aceitar isso, eu tenho armas. Eu posso te aprisionar, eu posso te matar. Né? Isso é uma forma. O Big Chic estava numa linha da coerção. Mas existe um instrumento de poder muito mais interessante, que é o
consentimento, você fazer a pessoa consentir com a dominação que ela sofre, consentir com a sua exploração. E aí a gente está ligando aqui a termos mais ideológicos. É um controle mais ideológico e não material. Então, os Estados Unidos começam a ter uma aproximação, né, com a América Latina. Tem um exemplo da Carmen Miranda, que faz um sucesso tremendo nos Estados Unidos. A criação pela Disney, né, personagem, por exemplo, Zé Carioca, para ter uma identificação, né, dos diferentes povos latino-americanos com a cultura estadunidense. Né? É imperialismo. Desenvolvido aqui, a gente está olhando o caráter cultural do imperialismo. Isso é bem legal, né? A gente sempre faz essa divisão. Vou até ficar grande aqui. A gente pode falar em termos de imperialismo, em termos econômicos, da exploração produtiva, a criação, né? Você implementar suas empresas nesse outro país, você subjugar o comércio de alguma forma, né? Eu vou te vender um tipo de produto, você vai comprar, eu vou comprar de vocês matérias-primas. Tem o domínio político, então, olha, esse território aqui vai ser gerido por uma força da metrópole. Né? No caso do colonialismo na América, o caso do imperialismo na África, na Ásia, você colocar o seu exército, né, nesses territórios. E aí você pode ter a dominação pela força, mas em termos políticos de gestão desse território, mas também tem um imperialismo que é cultural. Você gerar nessa população gostos, costumes, tradições identificadas com essa metrópole. E, sobretudo, se a gente está pensando no desenvolvimento do capitalismo, ligados aos produtos que essa metrópole comercializa. Voltando. Isso foi o imperialismo, né? E o que começa a acontecer a partir da segunda metade do século XX? Então, o colonialismo ele foi muito longo, ele começa lá em 1492 com a descoberta das Américas, né, e vem até o século XIX com a independência dessas colônias. Aí vale também um reforço aqui. Trata-se, né, do caso africano e do caso asiático também por colonialismo, mas aqui e também em termos escolares, em geral, a gente fala como imperialismo, mas que teve uma faceta próxima em termos de dominação desses territórios. Né? A partir do século XIX, o imperialismo na África e na Ásia, e aqui o imperialismo com uma diferente desses modelos, com esse imperialismo norte-americano, né? Esses três elementos básicos, doutrina Monroe, Big Stick e política da boa vizinhança. O que acontece com a globalização? Porque a aula toda, a gente fez a aula inteira para chegar nesse ponto aqui. Então estamos há 47 minutos estudando, conversando, trocando, anotando, para chegar nesse ponto. Em geral, nas aulas de geografia, começa por aqui. Globalização. Mas para mim não faz sentido, porque a globalização é essa frase do Milton Santos que é perfeita. Né? Tá no livro Por uma Outra Globalização, um livro que é bem mais tranquilo de entender, se você quiser, né, pesquisar. É bem legal o livro, muito bom. Se quiser uma prévia, tem um documentário com base no livro entrevistando o Milton Santos, produzido pelo Silvio Tendler, que chama Por uma Outra Globalização. Você encontra aqui mesmo no YouTube. Muito bom o documentário, ele é antigo, sim, já temos 15, 20 anos. E ele é muito atual ainda, né? Então vale muito a pena assisti-lo. Chama Por o Mundo Global Visto pelo Lado de Cá. Ou você pode procurar Por uma Outra Globalização. Diz Milton Santos no livro: a globalização é, de certa forma, o ápice do processo de internacionalização do mundo capitalista. Para entendê-la, como de resto a qualquer fase da história, há dois elementos fundamentais a levar em conta: o estado da técnica e o estado da política. Ou seja, né, e essa é a razão da gente ter falado de colonialismo e imperialismo. Além de serem matérias que caem no vestibular, aí a globalização faz sentido, porque o que a gente está fazendo é, dentre as 1000 facetas do capitalismo, que a gente destrinchou em Revolução Industrial, doutrinas econômicas, há uma outra que é a articulação territorial do capitalismo. Teve um momento do colonialismo, um momento do imperialismo e agora tem um momento da globalização. É o aspecto espacial
em termos de domínio e controle político do território. E, né, esse aspecto, né, essa internacionalização que tem a ver, como a gente falou, com a necessidade do capitalismo estar sempre crescendo e conquistando os novos mercados, criando novos mercados. E aí tá a acumulação primitiva. Então, quando você chega num lugar onde as pessoas vivem por subsistência, você força elas a trabalhar a partir do momento de serem assalariadas, você está criando mercados, porque ali antes não tinha um mercado. Isso o imperialismo fez, o colonialismo fez. E tem um aspecto importante para, né, se a gente está falando de uma conectividade no mundo, um aspecto técnico e um aspecto político. No começo da colonização tem um caráter técnico. Se não fosse uma série de elementos que permitiram as grandes navegações, não teria tido, né, esse modelo de controle político da Europa sobre a América. Como se dá essa internacionalização? Né? Você pode ser via comércio. Você importa a matéria-prima de um lugar, você vai exportar os seus produtos, você está crescendo, conquistando novos mercados. Você também pode ter a transferência produtiva, instalar sua linha de produção em outro país, em busca de uma mão de obra mais barato, leis ambientais, né, mais frouxas. Isso, por exemplo, é o que os Estados Unidos fez quando a gente falou de Plano Marshall. Ele incentivou o crescimento da renda na Europa após a Segunda Guerra, gerando um mercado consumidor, mas ele instalou na Europa as suas indústrias, né? Uma maneira de internacionalizar a sua produção. E a globalização, né? E o estado da técnica, a gente vai olhar para dois pontos principais, né? Em relação a transportes e comunicação, em termos de organização produtiva. Na aula de Revolução Industrial, a gente olhou muito para a organização produtiva. Hoje, né, a gente está olhando muito para os termos de transportes e comunicação. Então, colonialismo, se não fosse, né, o modelo, né, né, dos navios portugueses e espanhóis naquela época, não seria possível, se não fosse essa tecnologia, ter a colonização. No imperialismo, a gente já está falando o que a Inglaterra fez, por exemplo, na Índia. Construiu ferrovias para escoar de maneira mais rápida a sua matéria-prima, para alcançar e ter o domínio político desses territórios, né? Mobilizar tropas por todo o território indiano. E na globalização também vai ter uma estrutura de transportes e de comunicação. É engraçado que durante muito tempo a comunicação estava ligada aos transportes, né? Porque você precisava se comunicar por cartas e essa carta ia de navio ou de trem. Depois essa comunicação fica um pouco à parte dos transportes, ganha mais velocidade. Mas qual é a peculiaridade da globalização? Né? É um caráter escalar. Quando a gente falou de colonialismo, a gente estava falando de uma nação controlando o território externo, exterior a ela. Ela tem uma colônia. Ela é uma metrópole, ela tem uma colônia. Um país controlando diretamente o outro. Quando vem a globalização, global a gente está entendendo o mundo como um todo. Né? Em algumas literaturas é chamado de mundialização, inclusive tem questão usando esse termo. Tem a ver mais com a escola francesa de pensamento, que ela usa o termo mundialização. Mas predomina, né, aqui no Brasil, em outros lugares, a ideia de global, o mundo terrestre. A ideia de globalização é a mudança na escala de onde vem esse controle. A gente vai deixar de falar um país controlando diretamente o outro para um controle que vem de estruturas globais. E aqui isso é bem importante, o imperialismo acabou com a globalização? Não. A gente ainda tem países controlando diretamente outros territórios, invadindo outros territórios. O caso, por exemplo, da invasão do Iraque em 2003 pelos Estados Unidos é um marcado, isso não tem nada a ver com globalização.
tem mais a ver com uma lógica imperialista, não deixou de ter. Mas grande parte do domínio hoje vem pela globalização. Em termos técnicos, o que permite, né, essas saída da organização, da produção, do controle político do âmbito nacional para o âmbito global. Em termos técnicos, surgem cargueiros, né, que demora para chegar o produto de um lugar ao outro, mas é muito barato. Aviões de carga, tudo isso fica muito mais barato e mais rápido. A ideia do, né, o desenvolvimento dos containers. Se você vai na região portuária de grandes metrópoles, os armazéns caíram em desuso. Por quê? Surgiu o container. O container sai do navio, você consegue acoplar em um caminhão, em um trem, ele é multimodal, né? Ele é facilmente transferível de uma forma, de uma modalidade de transporte para outra. Isso foi bem importante, barateou muito o custo, né, de comércio. Em termos de telecomunicações, tem desenvolvimento de satélites, smartphones, então GPS por conta de satélites, smartphones, internet que não é por satélite, ela é cabeada pelo fundo dos oceanos, mas que conecta o mundo globalmente. Redes sociais, né? Pode colocar aqui nos comentários mais exemplos desse tipo, que são inúmeros. E o estado da política? O que aconteceu dos anos 50 para cá, 1950 para cá? As transnacionais começaram a ter muita influência, e aí o nome já traz um pouco essa ideia de globalização. Empresas, grandes empresas, que além de se articularem no seu próprio território da sua, né, sede, começa a se instalar em outros países para produzir em outros países transnacionais. E essas passam a ter muita influência sobre as políticas dos países. Surge também com organismos internacionais. A gente tem desde o século XIX. Teve uma tentativa de criação de uma organização, né, global para os países terem maior diplomacia, mas não deu certo depois da Primeira Guerra, e com o fim da Segunda Guerra que tem a instituição da Organização das Nações Unidas, a ONU. E, né, para além da ONU, tem uma série de outros organismos ligados a ela, os externos. Falamos, né, do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial, do Organismo Mundial do Comércio. São organismos que reúnem os países e que, né, apresentam diretrizes. É óbvio que países, né, mais desenvolvidos, mais poderosos, têm o maior poder de influência sobre a decisão que vai ser tomada nesses organismos, mas não é uma relação direta. Ou seja, há certas estruturas, e pensando que esses organismos são compostos por esses países, mas por ONGs, por, né, grandes fundações, participação então da sociedade civil também nesses organismos, que estabelecem diretrizes que os outros países podem seguir ou não, que os países podem seguir ou não, mas em geral são muito convincentes. Vamos lembrar aqui do Consenso de Washington, né? Uma série de medidas de políticas econômicas que foram tomadas pelos países que não estavam conseguindo cumprir sua dívida nos anos 80 e que, para poder cumprir e ter esse empréstimo, teve que acatar uma série de decisões que levaram ao enxugamento do Estado, à redução de gastos sociais. Falamos isso na aula de doutrinas econômicas. Então, é uma diretriz que não vem de um país para o outro, vem de um organismo internacional. Vem, por exemplo, do Fundo Monetário Internacional. Ou, no caso da OMC, né, ela promove rodadas de negociação para a redução das tarifas alfandegárias no mundo. Então, para que, assim, um país fala assim, eu vou aceitar reduzir, né, a tarifa para importação do iPhone aqui. Mas, em contrapartida, você vai ter que aceitar reduzir a tarifa para a importação do meu produto que eu estou exportando para você. Hoje em dia, isso é uma briga tremenda, porque, por exemplo, países europeus têm medidas de subsídio ao seu agricultor. Se ele faz subsídio, ou seja, ele dá um incentivo financeiro ou de crédito ao seu produtor, ou às vezes, né, até certas quantias que podem ser transferidas, bolsas, né, certos salários que podem ser pagos a esse produtor, você torna esse produto mais barato. E aí ele fica mais competitivo do que os produtos sendo importados. Então, por exemplo,
é muito comum, isso tem questão do vestibular falando disso, né, de o Brasil ir à OMC questionar esses subsídios de países europeus aos seus agricultores, porque é um mercado consumidor da nossa exportação, né, de produtos agrícolas. Né? Então, um bom aspecto político. E aí, olha como é legal o que a gente tem que fazer a associação. Globalização se deu ao mesmo tempo da terceira revolução industrial e começou no modelo de bem-estar social, mas logo depois foi para uma política neoliberal. E eles se influenciam. Então, as tecnologias da terceira revolução industrial permitem muito a globalização. Um modelo, né, neoliberal de Estado que apoia o livre comércio favorece a globalização, né, ao aumento do comércio no mundo. Então tudo isso está interligado. Por isso que eu mostrei aquele gráfico, né, aquela linha do tempo no começo, e essa é a lógica da nossa estrutura básica. Né? Então depois de hoje a gente vai ter feito, sim, panorama grande do capitalismo por diferentes olhares, né? E sempre não só fazendo essas camadas, mas fazendo a ligação entre elas. Segunda definição, né, do Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira, um livro didático que eu uso bastante para montar as aulas. É uma boa referência também, se você tiver acesso, conseguir um livro, ele é muito bom. Inclusive para estar vestibular, é óbvio que é bem grande, né, os capítulos, organizado para ser um livro de ensino médio, mas é muito bom. Gosto muito dele. E diz, né, os autores, a globalização promoveu a aceleração de diversos fluxos, informações, capitais, mercadorias e pessoas. Como assim? Em termos de informação, tem um ponto muito importante. Como eu disse, durante muito tempo as tecnologias de comunicação estavam ligadas às tecnologias de transporte, porque era, sobretudo, cartas. Mas depois surge o telefone, né? Primeiro o telégrafo, depois o telefone. Aí a comunicação fica independente e ela começa a ser meio simultânea, né? Você não precisa esperar chegar lá. A ligação é ao vivo em qualquer lugar do mundo. E com a internet aí é, né, mais intenso ainda. E aí um acesso imediato. Uma informação, né, que permite uma coordenação global da produção em tempo real. Também permite, por outro lado, não, sim, outro aspecto, conhecimento dos fatos políticos. 2020, quando teve o Black Lives Matter, depois do assassinato de George Floyd nos Estados Unidos, gerou impactos no Brasil, né? A gente estava vivendo, assim, no caso do Rio de Janeiro, onde eu estava, né, eu acompanhei com mais detalhe, uma grande, né, intervenção policial em favela, gerando assassinato de jovens, sobretudo pretos, pobres. Isso já era uma constante, mas o despertar do movimento nos Estados Unidos gerou aqui, na mesma semana, protestos, mas que estavam ligados ao caso brasileiro, né? Mas assim, então essa conexão com o acompanhar ao vivo tudo que estava acontecendo nos Estados Unidos gerou essa mobilização aqui na hora, né? Então essa grande conectividade em termos de capital, fluxo de capital, aumento do fluxo financeiro, isso é um dos pontos centrais, né, das medidas neoliberais, é flexibilizar, né, o controle sobre o fluxo de dinheiro do mercado financeiro. E aí o mercado financeiro cresce muito nos últimos 20 anos. Em termos de mercadorias, né, a gente está falando, né, de um crescimento do comércio e a fragmentação produtiva, porque eu disse essas são as duas maneiras de você internacionalizar a produção. Ou você produz internamente no seu país e comercializa isso, né, mas você está internacionalizando de alguma forma, conquistando um novo mercado consumidor, mas você pode ir produzir no outro país, né? A fragmentação produtiva que intensifica muito com a globalização, né? E o fluxo de pessoas a trabalho, né? Seja
acadêmicos, empresários, políticos, em termos de turismo, fluxos em termos de migrações e refúgio. Vamos ter uma aula específica sobre migração e refúgio. Mas já adiantando, tem um crescimento do fluxo, mas para você não cair nessa pegadinha, porque tem questões que tem essa pegadinha. Cresce o fluxo de pessoas. Se você pega um mapa, aí no questionário já tem né, do fluxo de aviões no mundo, ele é intenso. Muito maior do que há 20, 30 anos atrás. Porém, também cresceu o número de barreiras. Né? A ideia do Trump de construir um muro entre os Estados Unidos e o México. Existem milhares, não, centenas de barreiras impedindo o fluxo de pessoas. Então é um fluxo crescente, mas seletivo. E, bom, mas então vamos a uma frase aqui importante do Milton Santos, que eu acho que é o grande impacto da globalização sobre o mundo hoje em dia, né? Que é em termos de produtivos. Porque até então, olha uma coisa bem importante, eu vou ficar grande aqui pra gente conversar. Imperialismo. Era um país controlando o território do outro e, em geral, o que a gente conversou, até a globalização, os países ricos eram os países industrializados. Então a Inglaterra era industrializada, os Estados Unidos era industrializado, a França era industrializada. E essa produção estava organizada dentro desse território. Então vinha a matéria-prima das colônias e de outros lugares, mas ela era toda transformada dentro do território francês. O que acontece com a globalização? Essa produção, essa indústria sai da França e vai para outro país. Né? O lucro oriundo de toda essa produção continua indo para a França. A sede dessa empresa ainda está na França, mas a produção vai para os outros países. Então, quando a gente pega uma roupa hoje em dia, a gente vê que ela foi produzida. Olha a minha aqui, deixa eu bater a minha. Tá muito velho o seu ticket. Mas às vezes é na Indonésia, na Bangladesh. Então a indústria se mudou de lugar. E começa não só a mudar, como ela pode, durante o processo produtivo, a cadeia como um todo, envolver diferentes países, diferentes territórios. Então, um avião da Boeing montado nos Estados Unidos tem peças que vêm de centenas de países. A Embraer fornece uma peça, né? Outra peça vem da Inglaterra, outra peça vem da Índia, outra peça vem de Moçambique. Né? O mundo inteiro fornece peças e ele só termina de ser montado nos Estados Unidos. Né? Então, é uma produção fragmentada. E onde a indústria deixa de estar localizada nos países ricos, nos países centrais. E aí, olha essa frase do Milton Santos, que é bem importante. Ele fala: a produtividade e a competitividade deixam de ser definidas devido apenas à estrutura interna de cada corporação e passam também a ser atributo dos lugares. E cada lugar entra na contabilidade das empresas com um diferente valor. A guerra fiscal é, na verdade, uma guerra global entre lugares. Por isso, as maiores empresas elegem em cada país os pontos de seu interesse, exigindo para que funcione ainda melhor o equipamento local e regional adequado e o aperfeiçoamento de suas ligações mediante elos materiais e informacionais modernos. Isso quanto às condições técnicas, mas é também necessária uma adaptação política mediante a adoção de normas e aportes financeiros, fiscais, trabalhistas. E é a partir dessas alavancas que os lugares lutam entre si para atrair novos empreendimentos, os quais, entretanto, obedecem a lógicas globais que impõem aos lugares e países uma nova medida de valor, planetária e implacável. Traduzindo, uma empresa, se o custo de transporte se tornou tão baixo, né, é a ideia das distâncias encurtando. Na prática, a distância física não mudou, mas elas encurtaram. Né? Um encurtamento do espaço-tempo, como chama o David Harvey. Se a comunicação está em tempo real, né, e fácil, mecanismos de videoconferência, de internet,
que tá muito fácil a empresa instalar sua produção em outros lugares. É mais barato ela produzir em outros lugares, onde a mão de obra é mais barata, onde tem menos impostos, onde a legislação ambiental é mais frouxa, e realizar o comércio até o mercado consumidor, mesmo que esse esteja no outro lado do mundo, do que ela produzir nesse outro lado do mundo, onde é mais caro. E aí os lugares começam a competir entre si, né? Ninguém quer ter uma população desempregada, então você vai tentar desenvolver, né? Atrair uma indústria ou uma empresa para instalar os serviços no seu país. Um exemplo de serviço, por exemplo, empresas de call center, né, de atendimento de saque, inglesas instaladas na Índia. A Índia foi colônia no período do imperialismo da Inglaterra, depois se tornou independente. Hoje em dia é um país em desenvolvimento, mas ainda tem laços de dependência muito grandes com a Inglaterra. E lá, né, pelos salários serem mais baixos, as empresas inglesas instalaram lá. Como os indianos falam inglês, além de diferentes línguas locais, foi possível isso. E aí, para atrair essa indústria, as pessoas falam assim: ah, não, aqui eu vou aceitar mais, pô, vou cobrar menos imposto de você. Aí outra empresa fala, não, outro lugar vai falar, não, vou cobrar menos ainda. Isso acontece em termos regionais no Brasil. Cada estado, né, tem o controle sobre uma parcela dos impostos que cobra sobre a produção. E aí, para atrair indústrias para o seu estado, ele abaixa o imposto. Aí o outro estado vai e abaixa. Aí o outro vai e abaixa mais ainda. No final, todo mundo sai perdendo. Isso é o que o Milton Santos está falando nesse trecho. No final, essa competição entre os lugares para atrair essa indústria que agora pode escolher o mundo inteiro para se instalar, todo mundo sai perdendo. Só as empresas saem ganhando, mas os trabalhadores vão receber menos, não vão conseguir ter articulação para garantir crescimento de salário, porque a todo momento essa indústria pode falar, tá bom, eu vou me instalar em outro país. Né? Essa diferença de salários, por exemplo, pode ser percebida na indústria americana. É um filme muito bom da Netflix, falando uma globalização inversa, uma empresa chinesa indo se instalar nos Estados Unidos e como eles tiveram mais dificuldade para produzir nos Estados Unidos do que na China, porque nos Estados Unidos os salários eram mais altos, a folga era mais longa, né? Então fica esse aspecto da globalização que eu acho mais marcante na nossa leitura aqui que estamos fazendo, né? Concluindo aqui, né, como eu disse, existe esse termo que são os fatores locacionais, onde eu vou localizar a minha indústria e que agora ganham aspectos globais. E é bem importante isso que eu estou falando, porque quando a gente está discutindo o tempo inteiro o capitalismo, a gente falou, os países que ficaram ricos foram os que se industrializaram primeiro. Porém, hoje em dia, a gente olha que a indústria não está mais localizada nesses países. Ainda restou um pouco, mas essas indústrias foram para outros países, mas a sede delas ainda está nessas grandes empresas, nesses países desenvolvidos, né? Então, aqui nessa lista de fatores locacionais. E aí, por fim, a gente focou aqui no termo de globalização em termos, né, produtivos, mas há um aspecto político, né, fazendo uma conclusão e trazendo esse apanhado. Né, os estados estão subjugados aos interesses de empresas transnacionais e o fortalecimento de organismos internacionais que, por mais que tenham, óbvio, né, reproduzam um pouco o interesse dessas grandes potências, não é só assim. Então, às vezes, uma decisão de um organismo internacional contraria as grandes potências que estão nele. Em termos econômicos, essa fragmentação da produção, perda, né, em termos de renda dos trabalhadores. E aí isso está ligado tanto ao neoliberalismo quanto à globalização. Né? A perda de renda nos últimos 40 anos dos trabalhadores, olha como isso é curioso. E em termos culturais também tem. E aí a gente pode falar em termos positivos da globalização, né? A gente assim, uma cultura universal muito curiosa e riquíssima e quando chega, né, em termos de alguma pop internacional, ele é apropriado e reconstruído por diferentes formas nesses países.
Mas também tem, às vezes, um impacto nem sempre é bem recebido em termos de valorização da diversidade, mas é mal recebido com movimentos de xenofobia. Vamos falar isso mais na aula de migrações. E, de alguma forma, começa a ter um surgimento de uma identidade cultural global, né? Cidadão do mundo. Então, uma música do Chico Sainz, bem massa. E aí, concluindo, né, a gente tem uma fragmentação, né, em termos da produção no mundo e ela se dispersa. Aumenta a exploração por conta dessa guerra entre os lugares, né, a mão de obra perdendo direitos, perdendo renda. Concentração, né, de poder, de dinheiro. De alguma forma, um monopólio cultural também a gente vê que a gente tem acesso à cultura de outros lugares, mas é quem tem mais poder que define. E então um intenso aumento da desigualdade no fluxo de pessoas, né, que eu falei que cresceu, mas ele é desigual, nesse fluxo de mercadorias. E, bom, isso tudo foi mais ou menos a gente fazer então uma leitura espacial do desenvolvimento da estrutura política e econômica do mundo, que tem a ver com o desenvolvimento do capitalismo e com essas fases que a gente chama de colonização, imperialismo e globalização. Se você, né, gostou, deixa o seu like aqui, segue o nosso canal, divulga para os amigos e agora não deixa de fazer a lista de globalização que, né, além de ajudar a compreender, né, fixar esse conteúdo que a gente já estudou hoje, ela traz novos assuntos, aprofunda, traz mais texto, né, um elemento novo. Então é sempre bom. Aí faz a lista, volta aqui para assistir a correção. Foi um prazer estar com vocês de novo. Se quiser, né, deixe seu comentário, dúvidas, sugestões, perguntas, né, posicionamentos. E é isso. Foi um prazer estar com vocês novamente.